que ainda não conhece o Ministério Nova Aliança, tá certo? Nós estamos aqui na Rua Marechal, Castelo Branco. Como toda e qualquer igreja, nesse momento, nossos cultos estão sendo online apenas, né, devido a essa situação, tá certo? E nós somos uma igreja que a gente se preocupa muito, nós temos um carinho muito especial com as nossas crianças, tá certo? Eu posso falar para você que nós somos uma referência aqui nessa cidade. O nosso ministério ele tem se destacado em relação a atividades com crianças. Não sei se você já teve a oportunidade de vir até aqui, mas nós temos uma igreja dentro da nossa igreja, que é a igreja de crianças, tá certo? Onde essa igreja ela é toda movimentada por crianças, lógico que com adultos supervisionando, tá? É algo que Deus colocou no coração da liderança da igreja, da liderança do ministério, né? Que sou eu, Renato, e a minha esposa Érica. Nós somos assim os responsáveis por esse ministério para fazer com que as coisas aconteçam de forma supernatural, que as crianças recebam esse ensino, que é o ensino da palavra de Deus. Então nós não estamos aqui apenas formarmos crianças que conhecem a palavra de Deus, mas estamos para formar crianças também, além de conhecer a palavra de Deus, crianças vitoriosas, crianças, né, que serão referência na nossa cidade. Opa! Chegou o pastor Wagner, esse homem Olá, abençoado de Deus. boa Olá, noite, tudo pastor. bem? Olá, pastor, paz. Então, eu estava Tudo aqui bom, Renato? conversando com o pessoal, pastor, sobre a Sim, Igreja Nova Aliança, né, aqui em Paulo Afonso, como que nós temos desempenhado nosso papel, né, em sendo igreja, como que a gente tem procurado abençoar a nossa cidade, a nossa sociedade, tá certo? isso. E aí, Uhum. pastor, já que o senhor chegou, eu gostaria que o senhor também se apresentasse e falasse um pouco sobre esse ministério maravilhoso que tem aí em Londrina, no Paraná. Ah, muito bom. Bom, meu nome é Wagner, né? Eu sou pastor Wagner aqui de Londrina, né? Da Igreja Nova Aliança. Desculpa, eu só estou ajeitando aqui porque a luz está acendendo aqui. Tranquilo, pastor. E isso. A gente, eu e minha esposa Simone, nós trabalhamos no Ministério Infantil aqui, o Ina Kids, né? Desde 2002, né? Que nós estamos Legal. no Ministério. Como pastores desde 2007, não é? Nós trabalhamos integralmente na igreja, né? E com o Ministério Infantil de zero até, a partir desse ano, até 13 anos. Legal. E com pais, né? Também com curso de paternidade, educação de filhos. Nós temos o nosso curso que se chama Paternidade Abençoada, não é? Nós damos aqui na igreja, são 10 lições, né? No curso nosso que com certeza vai estar disponível para vocês aqui um tempo, né? Sim, sim, pastor, com certeza. E você tem uma filha, duas filhas, a Ana Vitória, de 14 anos, e a Bia de 9 anos, né? Então é isso, a gente Legal. está no Ministério Infantil, trabalhando, né? Agora nesse tempo aí, trabalhando mais em casa, né? E gravando Verdade. vídeos aí para ministrar as crianças, né? De uma forma assim mais distante, mas todo Isso. dia a gente está em contato com eles, né? Esse Amém. Amém. bem, Então, pastor, eu estava comentando com o pessoal que a nossa intenção aqui é compartilhar conhecimento, né? sim, É compartilhar conhecimento, né? É importante. Eu estava explicando para os pais essa importância dos pais nos acompanharem nessa trajetória de ensino, né? Em relação a não somente a palavra de Deus, mas de comportamentos, ensinos também de atualidades, tudo isso, né? Em relação à vida sim, da criança. Nós sabemos que o mundo a todo instante ele despeja informações, né, nas nossas crianças e nós como igreja precisamos estar atentos a isso. Nós como pais, né, eu também já tenho até neto, pastor, né, tenho 5 filhos, um neto já. Então a gente sabe
como Ah, que é? é. Você já tem neto? Também, Uau! já. Então, Legal. pastor, nós sabemos o quanto que é difícil criar filhos, mas é muito prazeroso e gostoso, né? Mas assim, Sim, então existem algumas ferramentas que vão facilitar, né, vamos dizer assim, esse processo de ensino com as nossas crianças. E esse é um dos motivos da nossa live de hoje, pastor. Dividir esse conhecimento com esses pais. Por isso que sim, sim, nós sim. convidamos o senhor, né, com essa experiência que o senhor tem aí, para estar dividindo com a gente. Falei para eles também, Amém. pastor, que no finalzinho a gente pode abrir para algumas perguntas, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Se a gente puder Pronto, pastor. responder, Tranquilo então. a Então, vou pastora, lançar. a pastora Damares responde, ela está aí na live. Tá sim, tá com a gente. Muito Nós bom. temos, eu não citei ainda, mas nós temos o pastor Manfred e a pastora Damares, né, como líderes maiores aqui na Nova Aliança, aqui em Paulo Afonso, né, são os nossos líderes, são aquelas pessoas que Sim, nos dão a direção e é uma honra para nós estar com eles. Tá certo? é Mas vamos lá, verdade. pastor, posso fazer a primeira pergunta? Tamo aí, pode perguntar. Então, o que acontece, pastor? Estamos vivendo realmente algo que para a nossa geração é inédito, né? Para nós é algo que a gente não viveu ainda. A É, história mostra que algumas coisas já aconteceram muito parecido com isso, mas para nós tudo isso é muito novo. Então a gente está vivendo um momento assim de estar em casa, mais tempo com as nossas crianças, com a nossa família. E isso tem sido algo até relativamente muito novo mesmo para alguns, porque os pais hoje normalmente têm mais de uma jornada de trabalho, são duas ou até mais, né? E nesse momento eles é, estão se vendo forçados, vamos dizer assim, a estarem em casa com os seus filhos, né? Lado a lado ali, passando, vamos dizer, full time, né? Com essas crianças. é. E aí eu pergunto, pastor, como que deve ser o comportamento correto desses pais diante dos filhos? Ó, a primeira coisa, muitos pais vão chocar, né? Vão ficar assim, chocados com a quantidade de conhecimentos que os filhos já têm longe deles, né? Da escola, da mídia, da televisão, né, no computador, dos amigos. Então, alguns pais devem estar chocados, né? Verdade. Percebendo coisas que ele não estava percebendo antes e que de repente ele teve que foi confrontado, né, com verdades, com coisas dos filhos e agora ele está tendo que lidar. Na verdade, eu creio que Deus ele tá nos trazendo de volta para casa, né? O pastor Davi tem feito nas lives ele tem falado, né, que a igreja nunca foi tão claro, né, essa questão de entender que a igreja não é o templo, né, que a igreja é a nossa casa. Então, Verdade. mais do que nunca, a igreja é aqui, é onde eu moro agora, com as minhas filhas, com a minha esposa. Né? Mais do que nunca, hoje, o meu pastoreio físico está aqui dentro da minha casa, né? E eu tenho que olhar nos olhos deles, eu tenho que ministrar o coração delas, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo com elas e ser o sacerdote, né? Aquele que traz a presença de Deus. Então eu vejo que muitos pais hoje eles vão ter que lidar com isso, eles vão ter que a partir de agora, né, a igreja é a casa dele, né? A televisão dele tá dentro da igreja, o computador dele está dentro da igreja, o Verdade. banheiro dele está dentro da igreja, né? Os filhos agora 24 horas dentro da igreja. Então ele vai precisar pastoreá-los, né? Pastoreá-los agora mais de perto, olhando nos olhos e aproveitar esse tempo. Eu creio que Deus está nos dando essa oportunidade. Né? Deus Verdade. não cria a maldição, mas Ele transforma a maldição em bênção. Né? Eu creio que nesse tempo que a gente está em casa, a gente pode aproveitar para conhecer melhor nossos filhos, né? Orar por eles, impor as mãos, né? Declarar a bênção do Senhor sobre a nossa casa, né? Chamá-los para este lugar de oração pelo mundo, né? Porque nós vemos que não é uma crise local, né? O que está Verdade. acontecendo aí está acontecendo aqui, Sim, sim. né? Está acontecendo no mundo todo. Então, é uma crise mundial. Então, todos nós estamos envolvidos. Nós precisamos orar por isso, né?
Então eu creio que agora é hora dos pais assumirem o controle, né, do coração dos seus filhos e inculcar a cultura do reino, né? Aproveitar para trazer a Bíblia, né, para dentro de casa, mais do que nunca, né? Mais do que o Jornal Nacional, mais do que as séries, colocar a palavra de Deus, né, como a âncora, né, para esses dias. Verdade, pastor. Pastor, o senhor falou assim muitas coisas legais que a gente tem que aproveitar esse momento para estar fazendo. Sim. Mas assim, se a gente pudesse aproveitar esse momento para tirar uma dessas coisas, assim, para dizer, isso aqui é o que de melhor eu posso fazer agora, nesse momento, em relação aos meus filhos. Ou seja, eu quero aproveitar esse momento para tirar isso como positivo e passar para essas crianças. O que é que o senhor indicaria, pastor? Bom, eu acho que a primeira coisa é algo que eu e a pastora Simone já temos falado, inclusive fizemos um vídeo essa semana falando sobre isso. Você precisa agora perceber qual que é o nível espiritual dos seus filhos. Onde que eles estão espiritualmente? Eles já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles? Eles já amam Jesus de todo o coração? Eles já andam com Jesus? Eles já têm o ingresso para o céu garantido? Isso é a primeira coisa que um pai cristão precisa fazer. Não é? Ele precisa garantir, aproveitar esse tempo e garantir que o filho dele vai para o céu. Né? Verdade. E em segundo lugar, e aí ele vai precisar então descobrir, se ele já tem Jesus como seu Senhor, ele vai descobrir então que nível que ele está. Teu filho já é batizado no Espírito Santo? Ele já tem uma vida devocional? Ele já tem, ele já testemunha do amor de Jesus para as pessoas? Então, assim, a partir dessa, eu tô entendendo o seguinte, que nós cristãos, nós estamos nessa terra de passagem, né? Nós somos peregrinos aqui, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos viver nessa cultura, mas não ser influenciados por ela, influenciar a cultura vigente, aquilo que está acontecendo. Então, já que eu tenho meu filho aqui comigo, então eu preciso aproveitar esse momento para ajudá-lo a caminhar para mais perto de Deus, né? Meu filho não é batizado no Espírito Santo, então eu preciso aproveitar isso. E em família a gente começar a orar por isso, né, pastor? Verdade. para que haja um enchimento do Espírito, para que Verdade. haja experiências com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. É uma forma que a gente tem de acrescentar na vida deles, né, pastor? Verdade. Com certeza. Acho que mais do que qualquer outra coisa, porque você vai ter, por exemplo, a escola hoje está mandando tarefa para casa, está mandando aulas, né? Então a criança ela vai ter contato com o material da escola, ela vai ter, né? Só que agora, mais do que não, porque nós como igreja, eu como pastor de criança, a gente ensina a criança. Ali na igreja, toda oportunidade que a gente tem, a gente ministra. A gente ora para o batismo do Espírito Santo, a gente ora para a salvação, toda hora a gente faz isso. Só que nós temos ali apenas uma hora e meia, né, no culto para ministrar e depois na célula. Agora não, os pais têm 24 horas por dia. Entendeu? Então, é mais do que nunca, é tempo de exercer o pastoreio. Pastorear, né? E descobrir qual é o estado das ovelhas agora. Das suas ovelhas. A Bíblia diz, né? Conheça o estado das suas ovelhas. Conheça como seu filho está. Como que está o coração dele, como que está a relação à santidade, né? Que tipo de coisas meu filho acessa na internet, né? O que ele está envolvido, quem são os amigos dele. Então é hora da gente sentar, né? Para uma criança, dos menores, né? Não tem muito de amigos de fora, mas os adolescentes aí você já vai ter que perceber, né? Para uma criança de 10, 12 anos que já está na escola, quem são os amigos. Então assim, é tempo de inculcar a cultura do reino. Descobrir que nível que eles estão e a gente fazer depósitos aí, né? Depositar no coração dela. Verdade. A partir daí, aí eu faço as outras coisas. A partir dessa questão espiritual, aí eu tenho uma base sólida. Certo. Eu tenho uma base. Quando eu tenho uma base sólida, a partir daí eu posso ensinar. Eu não consigo ensinar quem não é ensinável. Não é? A Bíblia diz que o único jeito da gente entender as coisas de Deus e aprender as coisas de Deus é se a gente nascer de novo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, nossos filhos precisam ter contato com o espiritual. Né? E esse é o tempo da gente fazer isso, como pais. E aí, nós também. Verdade. E aí vai entrar em xeque a nossa vida.
a nossa vida agora é colocada em xeque. Tudo aquilo que eu falo. Porque agora eu estou 24 horas dentro de casa. Como é que faz? O exemplo, Não né? é? Verdade. O Mais pastor, do que tudo. aqui, olha que interessante também. Essa faixa de idade que a gente está trabalhando com essas crianças, no nosso caso aqui em Paulo Afonso, a gente vai até os 12 anos, na verdade, quando eles completam 12, eles vão para uma nova etapa. O senhor falou que aí em Londrina é 13 anos, mas isso é muito próximo, isso é muito próximo, é tranquilo. O que é que eu queria perguntar? Nessa faixa etária, nós temos fases diferentes, né? Nós temos aquela fase mais bebezinho, aí vai evoluindo, tem uma fase já que eles estão começando já a ter um pouquinho mais de maturidade, que já anda, já fala, né? Ali 6, 7 anos, 5. E aí nós temos já aqueles já que já estão na pré-adolescência, adolescente. Em todas essas fases, essas crianças precisam de limites. Em todas essas fases, essas crianças precisam ser ensinadas, né? Elas precisam entender até onde que ela pode. E nós, como pai, pastor, porque a gente tem pais aqui de todas as situações, né? Com crianças menores, com crianças maiores. O que é que a gente poderia acrescentar na vida desses pais, pastor? Olha, o limite, ele é vida. O limite, ele é vida. O limite nos livra do mal. E o limite, na verdade, ele é para todos, né? O limite é para mim, é para você. Sim. Eu, como adulto, eu não posso fazer o que eu quero, né? E antes de eu me casar, eu tinha um limite. Casei, tem um limite menor ainda. Né? Hoje eu não tenho liberdade para fazer nada sem que eu consulte a minha esposa, sem que eu traga ela para minha vida. Né? Então, existe um limite para a minha vida. Existe um limite emocional, existe um limite financeiro, existe um limite espiritual. Então, o que eu preciso fazer então com os meus filhos é aproveitar a minha casa, que é um ambiente protegido, e ajudá-los a entender o que é limite. Né? Então, por exemplo, a criança não pode ter liberdade, por exemplo, de abrir a geladeira a hora que ela quer e comer o que ela quiser, a hora que ela quiser. Ainda que ela esteja, né? Porque nós estamos vivendo uma época que a comida parece que a fome não passa, né? Mas toda hora está com fome. Ah, quer comer alguma coisa. Né? E aí, como que. Peraí, não pode comer toda hora. Né? Você tem as regras, tem hora para acordar, você tem hora para comer, tem hora para estudar. Então, nós, como pais, aí entra a questão da rotina nesses dias, né? Da gente criar essa rotina e não mudar a rotina. Eu até estava falando com a pastora Simone ontem que um limite, ele. Por exemplo, assim, a gente né, tá de carro, aí tem o sinal tá fechado, o sinal, né, o farol ali. E aí eu olho aquilo e eu falo assim, vou passar o sinal porque não tem carro vindo e tal. Alguma coisa dentro da gente fala pra gente não fazer. A gente sente, pô, eu vou quebrar essa regra, vou quebrar essa lei, eu vou... E aí você fica assim, esquisito com aquilo, se você fizer. Verdade. Mas a partir do momento que você quebra aquele limite, e você descobre que não teve nenhuma consequência, aquele limite ele perde valor. Então, nós pais, quando a gente coloca um limite para os nossos filhos, por exemplo, você não vai, sei lá, ficar até depois das 10 assistindo televisão. Você vai dormir às 10 horas. Esse é o limite que eu coloco, né? Imagina. E aí o filho vai, força a barra e passa do limite, aquele limite que eu coloquei, que foi quebrado, e eu não fiz nada, eu estraguei algo na vida da criança. Então, se eu não puder manter o limite, é melhor que eu não coloque o limite. Se eu disser não, eu tenho que manter o meu não. A Bíblia diz isso. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso é maligno. Então, se eu, como pai, disse não, é um limite. É o limite para ele, o meu não é o limite para ele, e o meu não é o limite para mim diante de Deus. Porque se eu mudar o meu não, porque eu não pensei no não que eu falei, eu vou criar um problema com Deus. Eu vou quebrar meu limite com Deus. Agora, se meu filho quebrar o limite daquilo que eu coloquei, tem que ter consequência. Né? Então, nós, como pais, somos gerentes. Nós estamos gerenciando a vida deles. Nós estamos treinando eles para a vida. Isso. Hoje eles estão dentro da nossa casa. Os limites que nós colocamos hoje aqui é para que ele tenha uma vida boa aqui, com os irmãos, dentro de casa. Mas mais do que isso,
Ele vai levar isso lá para o trabalho dele, ele vai levar isso para a escola, vai levar isso para o casamento dele, Sim, né? sim. Toda a vida, Então, né, quando pastor? eu para toda a vida. Então, entender o limite é você falar assim, ó, eu posso ir só até aqui. Eu não posso passar isso aqui porque vai ter uma consequência, ainda que não veja naquele momento, né? Porque a Bíblia diz, né, aquele que é repreendido muitas vezes será quebrantado de repente, sem que haja cura, né? Então, Deus, ele permite que a gente erre várias vezes, né? Nós estamos fazendo uma leitura aqui em casa da Bíblia toda. Nós vamos até junho a gente acaba a Bíblia inteira, né? E aí a gente vai percebendo ali as leis, como Deus vai avisando o povo e vai fazendo. Agora nós estamos ali em Jeremias, Deus mandando a maldição, dizendo assim, não, mas estamos arrependidos. Deus falou, sim, mas na hora que eu pedi para vocês, não, vocês continuaram fazendo. Eu não Verdade, perdoo vocês. verdade. Por quê? Porque muitas vezes houve a repreensão, não houve arrependimento, e aí vem a Babilônia, vem a Síria, né? Então Deus, ele não dá para zombar de Deus. Então nós temos que ensinar nossos filhos que aquilo que eles estão plantando, eles vão colher. E o limite é o lugar onde protege eles, Isso, né? isso. É verdade. Pastor, eu percebo também, a gente, né, com os pais aqui, principalmente as mães, né? A mãe, o amor da mãe é algo realmente diferente, assim, né? Sim, E a dificuldade que eu percebo, pastor, é entender essa diferença, que chega um momento que você estabeleceu aquela regra, aquele limite, ele não pode ser ultrapassado. Às vezes eu vejo que os próprios pais eles quebram as regras que eles mesmos impõem, onde deixa o amor, né, sobrepor as regras que são impostas. E isso faz um mal, a gente percebe que isso faz um mal danado para a criança, pastor. Não sei se isso acontece em outros lugares, mas aqui eu percebo isso. eu costumo dizer que criança não tem problema. Eles têm pais. Os pais são os problemas muitas vezes. O que eu digo é o seguinte: o, o limite, quando o pai fala alguma coisa e ele deixa, ele perde a autoridade dele. Quando ele deixa a criança, porque, mas é porque tadinho, tô com dó, né? Desse Mas olha jeito. só, isso não é amor. A Bíblia chama de amor, o amor, antes de tudo, ele é entrega. O amor, ele é abrir mão, é dar. O amor é dar, o amor não é receber. Então, quando eu olho para a criança e falo para ela assim, não, eu te amo, eu vou deixar você fazer o que você quiser, na verdade eu estou entregando ela a si mesmo. E a Bíblia diz que é triste uma criança entregue a si mesma, né? Que ela que decide. O que Adão e Eva fizeram? O que Adão e Eva fez, né? Comer o fruto para saber o que decidir. Então, assim, ó, eu quero decidir minha vida, né? Então eles vão lá e comem o fruto, e dizem assim, Deus, ó, o Senhor não manda mais em mim, né? Mas quando eu como pai, eu mostro para meu filho assim, ó, não tem problema, o que eu falei não vale nada, né? A criança vai Isso. usar isso. Ela vai dizer, puxa, meu pai, na verdade ele espera que o limite seja colocado e seja Que firmado se e seja cumpra, né? cobrado. Sim, porque para ela é segurança. Porque ele entende assim, ó, meu pai me ama, meu pai está preocupado comigo. E isso, Ainda pastor, que eu ele quero não deixar verbalize, claro também mas ele vai entender. Oi? então, deixar claro também que isso independe da fase, independe da idade da criança. Esse limite não Independe. depende da idade. Independe, não é isso, Claro que pastor? quanto mais cedo você coloca o limite, quanto mais cedo você trabalha com a criança, mais fácil na adolescência. Desde cedo você vem trazendo ela que o seu não tem valor. Isso, Quando você fala isso. sim, você vai fazer, né? Quando você fala não, não vai acontecer. Isso aí a criança já sabe, ó, com meu pai não adianta eu tentar negociar, porque se ele falou não é não, Verdade. né? Então a criança já tem essa segurança no coração dela. Agora se ela vem desde cedo assim, a gente vai deixando, a gente fala não, aí a gente vê a carinha dela, a carinha do gatinho do Shrek, né? A gente fica com dó, não, tá bom, só dessa vez, mas a minha palavra, ela perde valor, né? E as crianças estão atrás de valores hoje. Elas Verdade. precisam de limites e elas anseiam por isso, né? Porque é Concordo, bom pastor. para ela, protege, Concordo. Verdade. né? E aí você vai ter problema na adolescência. Desde cedo você não conseguiu colocar limite,
Quando ele chegar na adolescência, ele vai assim, mas você nunca fez nada, por que agora você quer pôr limite em mim? Desse Ou jeito. sou o que está dizendo na verdade. Você não se preocupou comigo antes, por que você está preocupado agora? Entendeu? Para a criança, ela entende isso, ó, ninguém está nem aí para mim. Ninguém está preocupado comigo. Né? Quando a criança vai botar o dedo na tomada, ó, tá botando o dedo na tomada, ó, ninguém vai fazer nada. Né? É Então ela está dizendo verdade. assim, ó, me protege, porque eu não sei me proteger. A criança precisa disso. Na adolescência, ela vai achar que ela pode fazer o que ela quiser, porque nunca ninguém se preocupou com ela. Sim, sim. Pastor, diante do conhecimento que o senhor tem, qual é a melhor época? Não sei se seria o termo correto, mas qual é o melhor momento para nós conversarmos com as nossas crianças sobre assuntos assim mais delicados como sexo, drogas, homossexualidade, que é algo muito forte no mundo hoje, né? São temas realmente que nós temos que ter sabedoria de Deus para ensinar as nossas crianças. Então, existe sim um momento certo? Qual seria esse momento, pastor? Na verdade, desde quando nasce, a gente precisa ter esse caminho aberto. Desde a criança muito pequena, a gente já tem que já mostrar para ela, dizer para ela, né? Claro que na medida que ela vai crescendo a maturidade dela, você vai aprofundando. Mas o problema é que nós deixamos para falar na hora que ela já teve informação de fora, né? A gente tem percebido, até a pastora Simone tem estudado sobre isso, que existe o ciclo da inocência da criança. O Ok. ciclo da inocência é quando a criança ouve falar de alguma coisa, por exemplo, da área sexual, e ela não acha que é com ela aquilo. É algo de fora. Você percebe que ela está inocente naquilo, ela ainda não teve contato. Agora, quando você fala isso, a criança começa a rir, disfarçar, fazer aquela. Você fala, ó, tem alguma coisa aí já. Alguma coisa já aconteceu com essa criança. Ou ela já Certo. teve contato, ou alguém já falou com ela sobre isso. Não é? Então, uma criança saudável é aquela que, desde muito cedo, os pais falam sobre isso com liberdade, de acordo com a faixa etária dela. Né? Sim, sim. Explicar qual parte dos órgãos, dizer, ó, menina é diferente da menina, coisas de menino, coisas de menina, né? Às vezes os pais ficam tão preocupados, meu filho gosta de brincar de boneca, ele vai virar homossexual. Não existe homossexual, né? Assim, não tem como virar homossexual. A criança, ela é um homem, ou é uma menina. Nós temos que ter segurança de desvirar para ela assim, não, filho, você é um homem. Ah, tá brincando com boneco. Não, tá brincando, a não ser que o pai tenha alguma questão ali, né, que esteja acontecendo na casa, algum desequilíbrio, a criança que tem os pais ali, que a amam, que põe limites, que ensina a palavra de Deus, essa criança não vai ter problema na área emocional nem na área sexual. Né, se ela tivesse a liberdade dentro de casa para falar. Se a Certo. criança chegar para a mãe e falar alguma coisa de sexo, a mãe, não fala isso, menino, isso não é coisa que se fala nessa casa, cala a boca, e não sei o que, a criança já se fecha. E alguém vai ouvi-la. Se os pais não ouvirem, alguém vai ouvir. É um amigo de Verdade. escola, é alguém da rua, né? Alguém vai ouvir essa criança. Ah, mas ela quer saber. Então, se você não falar, o Google vai falar. E o Google não vai colocar filtro. Ele É, vai destruir a questão sexual para a criança. Então, nós, pais, é que somos responsáveis por isso. Então, quanto mais cedo a gente criar esse ambiente de conversar sobre isso, melhor para a criança. Porque ela não vai ficar com medo, com receio de falar sobre isso. Não vai ter um ambiente onde é tabu, não posso falar sobre isso. Esse nome do órgão sexual, não posso falar sobre isso. Não. Se a criança vier com a informação, nós temos que olhar de boa, tranquilo, e dizer, não é isso, filho. Para que ela não tenha informação errada. dá essa Porque o mundo abertura, vai né, dar para informação eles. distorcida. Isso. E aí essa criança, por exemplo, um menino, para a questão da homossexualidade. O menino partir para a questão da homossexualidade, muitos estudos dizem que é a questão da falta de paternidade, né? E da menina também. Então, assim, mas se nesse ambiente o pai está presente, o pai é aquele que incentiva, o pai leva o menino junto com ele, abraça o menino, ora por ele, não tem como o diabo roubar isso, entendeu? O diabo só vai Verdade. mexer aquilo descoberto. Se houver cobertura, o diabo não tem autoridade. Então, se um pai tem autoridade ali para abençoar, para dizer, né? E às vezes um adolescente que tem tanta informação, tanto hormônio ali pulando, né? Ele precisa ter no pai alguém para dizer, ó filho, calma, isso aí vai passar, né? Vai chegar o tempo.
Existe o tempo certo para todas as coisas. Fica tranquilo. E a Verdade. criança que já aprendeu o limite desde cedo, ela vai confiar no pai. Né? Então, esse nível de confiança é que tem que haver dentro de casa. Né? Onde a criança pode falar o que ela quiser falar e ela não vai ser repreendida por isso, vai ser corrigida. Aquilo que se estiver falando está errado é correção, mas ela não vai ser excluída. Ah, você não fala nisso, cala a boca, sai daqui, aqui não se fala isso. Como não se fala? Vai falar onde então? É, Se na minha casa, que é um lugar de proteção onde as pessoas me amam, eu não posso falar? verdade. Né? A gente percebe que muitas crianças são aliciadas exatamente por conta disso, porque ela não teve alguém para cuidar dela, para ensinar ela como se defender, né? Igual vocês, não sei se vocês fizeram aí o chá de bonecas, né? Vocês fizeram aí para ensinar as Sim. crianças, Aham. né? Isso que a igreja pode fazer, mas dentro de casa os pais precisam ter esse espaço, a criança precisa ter confiança de abrir o coração para os pais. Os pais, E aí eles estão protegidos. Eles estão nesse lugar da inocência e no tempo certo as coisas vão acontecer. O que nós não podemos é deixar a cultura do reino tomar conta. Verdade, Né? pastor. Nós temos Verdade. que inculcar a palavra de Deus, a verdade da palavra, e a Verdade. palavra ela vai se manter firme, né? Porque a Bíblia Verdade. diz da criança, ensina no caminho que ela deve andar, e até quando for velho não vai se desviar. A Bíblia não Sim. mente. Com Agora o certeza. diabo mente. Agora o Verdade. diabo mente. Verdade. Agora eu vou deixar meu filho exposto a quem? A Bíblia ou ao diabo? Né? Verdade. Esse é meu papel. Sim. Pastor, eu percebo também, existem crianças, assim, a Bíblia nos ensina a formar o caráter das crianças, né? Esse é um papel nosso de pai, né? A Bíblia até, a Provérbios fala que as crianças são até insensatas, ou seja, elas não sabem discernir o certo do errado. E cabe a nós, pais, esse dever, essa obrigação é nossa. Né? Eu percebo que alguns pais transferem um pouco isso para a escola ou até mesmo para a igreja, mas que é o papel do pai, né? Agora, o que eu vejo também, pastor, é que algumas crianças, elas têm um hábito, não sei se seria esse o nome, mas elas são, no população, teimosas. Tem pais que, a gente sabe de pais que são compromissados com a palavra de Deus, que dão bons exemplos, sabe? Pais que são firmados na palavra, mas que têm essa dificuldade em fazer com que o seu filho obedeça. Então, eles são assim, a gente percebe que alguns têm essa característica, pastor. E assim, às vezes, os pais até nos questionam como agir diante disso, de uma criança que ela insiste em fazer o que é errado, mesmo ela sabendo que é errado. Uhum. Isso vai lá no começo que eu falei, né? A criança, se ela sabe que é errado fazer, o Charles Spurgeon, ele dizia, né? Se uma criança tem capacidade de entender que ela está pecando, então ela já pode ser salva. Se ela sabe que ela está fazendo é pecado, então ela já pode ser salva. Ela já pode ser confrontada com a cruz, não é? É porque eu Certo. digo, muitas vezes os pais, eles tentam ensinar os filhos, né? Às vezes com os parâmetros deles, que eles acham correto na educação. Ah, eu acho que eu não devo usar a varinha, por exemplo. Ah, eu acho que eu preciso corrigir meu filho assim. Ah, eu vou fazer como fulano da televisão falou. Ah, conforme o livro está dizendo. Né? E esquece que a palavra de Deus, que o evangelho é que transforma as vidas. Né? Então, uma Sim. criança que está desobedecendo sempre, quanto menor a criança, aí você precisa trabalhar a questão da disciplina. Né? A disciplina que a criança precisa. O amor, de corrigir, né, de colocar aquele limite. E o limite, muitas vezes, ele vai ter que entrar um pouquinho mais além do não. Né? Às vezes vai precisar usar algum instrumento, né, uma varinha, né, ali com amor, com cuidado, corrigindo a criança longe das pessoas, mas ela precisa ser corrigida. Porque E a não desistir, né, correção. pastor? Tem que perseverar, né? Tem que. A criança ela quer fazer a vontade dela, não é que ela odeia o pai. Ela gosta mais dela do que do pai. Ela quer fazer a vontade dela. Então eu preciso mostrar para ela que não, filho, daqui esse é o limite para você. Eu vou fazer tudo para você andar nesse lugar aqui, que é bênção. Então, assim, e o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar a criança até o padrão, não abaixar o padrão até a criança. Porque às vezes o que acontece? Ah, mas é que meu filho, você não conhece meu filho.
Meu filho você não conhece. Ele é muito esperto, ele é muito ligeiro, aí ele não para, aí ele é hiperativo, aí ele tem toque, ele tem TOD, ele tem, né, aquelas síndromes. Mas, na verdade, a criança, ela precisa saber que, não, independente do temperamento dela, o padrão, se esse padrão não muda, então a criança ela vai chegar nesse lugar. Então eu tenho que crer que ela vai chegar. Se eu quero que a criança seja obediente, eu preciso mostrar para ela que a obediência dela é muito importante e que eu não vou tolerar a desobediência, porque a desobediência é pecado e o pecado nos afasta de Deus. Entendeu? Então, se eu entendo que o meu filho ele precisa ser salvo, ele precisa ir para o céu e para lá que ele tem que chegar, ele precisa aprender a obediência. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo que ele sofreu. Então, o meu filho vai precisar muitas vezes aprender a obediência pelo sofrimento, pelo não, pela privação, pela frustração. Eu não preciso ter medo disso, porque o tempo é meu aliado e meu inimigo. Quanto mais tempo eu deixo de corrigir, pior vai ser para ele. Quanto mais rápido eu corrijo, melhor para ele. Né? Então, assim, levando o padrão. Estabeleça para filho, aqui em casa, todos os 8 filhos, né? Não sei quantos filhos, nós vamos chegar nesse padrão de obediência. Né? Nós vamos respeitar um ao outro aqui. E esse padrão são os pais que estabelecem e eles não podem abrir mão disso. Se eles abrirem mão, eles perdem o filho, porque perde a autoridade. E perde mesmo, pastor. O filho só respeita quem ama ele. Você só respeita quem te ama. Quem cuida de você, quem te corrige, essas pessoas são respeitadas pela gente. Verdade. Por causa do amor. Sim. Nossos filhos serão da mesma forma. Verdade. Então eu preciso ter coragem para trazer ele para esse lugar. O que eu percebo, pastor, que a nossa conversa, ela segue por linhas diferentes, perguntas diferentes, mas a gente sempre para naquela questão do limite. Né? Sempre a gente se volta para essa questão do limite. Isso é muito importante, né? Isso é algo que a gente poderia até montar uma live para falar somente de limites. Ô, pastor, mas deixa eu aproveitar aqui que o tempo está correndo e eu quero aproveitar o máximo aqui. A gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa bússola, né? É o que nos direciona para a vida, para caminho de vida. Mas, assim, a gente também entende que tem alguns outros livros que nos ajudam, sem dispensar, é claro, a palavra de Deus, que é a nossa fonte primária. Mas que tipo de livro o senhor poderia nos indicar para nós pais, para estar lendo, para a gente estar atualizado com essas coisas, enfim. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, um ou dois livros, talvez. Sim. Olha, um livro que é um livro de cabeceira aqui, que a gente sempre tá com ele nas mãos, é Pastoreando o Coração da Criança. É do Ted Tripp, né? Esse livro, ele é muito bom, por quê? Porque ele diz assim, que o comportamento ele é reflexo do coração, não é? Por exemplo, imagina que uma torneira esteja saindo água suja. Eu posso trocar a torneira e botar uma torneira de ouro, não resolve nada. Eu preciso fazer o quê? Limpar a caixa d'água. Então, para o meu filho, o comportamento dele é só reflexo do coração, daquilo que está lá dentro. Então, eu preciso entrar no coração, preciso descobrir por que ele faz o que ele faz. Por que ele está fazendo isso? Qual que é a intenção do coração dele? E aí eu vou trabalhar. Então, esse livro ele faz isso. Okay. Ele vai dizer sobre a questão da adoração, que nós nascemos para adorar, né? E nós adoramos a Deus ou a nós ou qualquer outra coisa. Repete só o livro, pastor, por favor. Pastoreando o Coração da Criança. Ok. Pastoreando o Coração da Criança. É um livro de cabeceira para todo pai. Para todo pai. É um livro muito bom. Ele ensina como usar a varinha, o jeito correto de usar a varinha, como dizer sim, quando dizer não. Né? Então tem todo ali, é um livro muito abrangente. Esse livro é muito bom. Agora você está meu filho está com problema, está difícil aqui, então tem um outro livro que posso te indicar, que é Transforme o Seu Filho até Sexta. 5 dias para mudar teu filho. Ótimo tema. 5 dias. É do Lehman, acho que é John Lehman o nome dele. Mas você pode procurar. Mude seu filho até sexta. 5 dias. Aí ele vai dizer
Mas aí ele vai trabalhar comportamento, mas o comportamento maior que ele vai trabalhar é o comportamento dos pais. Sempre. É muito bom. Ele vai trabalhar com os pais. Porque, na verdade, nossos filhos eles vão seguir a gente. Você sabe, Renato, criança, ela não consegue entender o abstrato. Para ela é muito mais fácil copiar do que tentar imaginar o que você está falando. Então, aquilo que você está fazendo é mais fácil dela copiar. O que você está falando é abstrato. Ela fala, mas o que você está falando? Não estou entendendo. Agora, quando você está fazendo, ele diz assim, filho, não pode mentir. Você está dizendo isso, né? Para ele, não pode mentir. É uma coisa abstrata. Agora, você diz para alguém assim, não, diz que eu não estou no telefone. Fala que eu não estou. O que você ensinou para ele? Que não pode mentir ou que deve mentir? Tá entendendo? Então, assim, o que você está fazendo vai gritar mais alto para a criança do que o que você fala. Porque a criança entende e consegue copiar. Ela copia. Você vê a criança cantando louvor, porque ela vê os pais cantando. Você vê a criança dançando na boquinha da garrafa, porque vê os pais fazendo. Sim. Ou assistindo, ela está vendo. Né? Nós temos um neurônio chamado neurônio espelho, que é o que faz a criança copiar o que ela vê. A gente copia. Às vezes, se eu ficar muito perto de você, eu começo a falar igual você, né? O sotaque aí da Bahia, né? Começo a falar igual você. Por quê? Porque eu tenho esse neurônio espelho que repete. A criança, mais ainda. Então, eu preciso ajudar o meu filho nesse sentido. Esse livro, ele ajuda isso, a trabalhar o comportamento dela, né? Através da minha vida, dos pais. Sim. Então, são 2 livros assim que eu indico. Tá bom, pastor. Pode ler, pode buscar, que ajuda muito. Ótimo. Para quem está começando e para quem já está caminhando. Muito bom, pastor, muito bom. Pastor, assim, diante do que o senhor tem acompanhado, qual seria, são muitos, mas qual seria o maior desafio hoje para os pais em relação a criar os filhos? Se a gente pudesse falar um, são muitos, mas um apenas. É só questão de não... muitos pais querem ser amigos dos filhos. Nós não podemos ser amigos deles, nós precisamos ser pais. Está faltando paternidade hoje. Tá vendo? Hoje a paternidade ela é mais importante do que a amizade. A amizade ela é o fim da paternidade. Eu crio meu filho para ser meu amigo quando ele for adulto. Enquanto ele está debaixo da minha tutela, debaixo do meu cuidado, eu preciso ser pai. Né? Então eu preciso ser pai. Eu tenho que gastar tempo com ele. Não adianta dizer assim, mas eu preciso ter tempo de qualidade. Não, você precisa ter tempo. Você não consegue treinar ninguém, ensinar ninguém sem tempo. Mas a correria do dia a dia. Então, não tem jeito. Você tem filho, você precisa ter tempo. Você precisa investir tempo. Questão de investimento prioridade, de tempo. Prioridade. Mas eu tenho que comprar comida para ele, eu tenho que ganhar dinheiro. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro, né, e perder sua alma, ou ganhar o mundo e perder sua casa. Então, nós precisamos nos voltar para os nossos filhos. Né? Coração convertido aos nossos filhos convertidos a gente. Né? Eu acho que mais do que nunca está faltando paternidade hoje. Né? Nós estamos vivendo uma crise de paternidade na sociedade. Então as crianças não têm exemplo dentro de casa e elas não seguem exemplo fora de casa também. Né? Então ela não aprende a buscar os bons exemplos, porque ela não aprendeu a buscar dentro de casa. Então é hora da gente nos levantar como igreja, né? E estabelecer paternidade. Desde os nossos discípulos e também nossos filhos. Pastor, talvez esse seja, aí eu queria ouvir a opinião do senhor, um dos maiores erros nosso hoje como pai. Qual seria? Assumir de fato o seu papel. O senhor concorda com isso? Eu percebo isso. Com certeza. Na verdade, nós temos muitas crianças que viraram pais, que não tiveram pai, que não tiveram paternidade e hoje estão andando no escuro, tateando no escuro porque não conseguem. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a igreja é esse lugar. A igreja é um lugar de paternidade. Né? Se eu não tive um pai, a igreja vai me fornecer pais. Né? Hoje tem muitas mulheres na igreja que estão sozinhas. Né? Os filhos dela, mas meu filho não tem um pai. Tem sim. O pastor pode ser um pai para ele, o líder de célula pode ser um pai.
pode ser, porque a paternidade não implica, não precisa ser só o pai natural, né? A paternidade ela pode ser exercida por outra pessoa, desde que ele esteja disposto a aceitar essa paternidade, né? Então, mais do que nunca, eu como pai, eu preciso buscar paternidade para mim. Eu preciso ser filho, aprender a ser filho para poder ser pai. Então, às vezes, precisa resgatar isso, né? Trazer essa paternidade para mim, aprender a prestar conta, aprender a caminhar em obediência, e aí eu vou poder passar isso para o meu filho. Né? Com certeza é isso aí. Pastor, eu tenho percebido também uma situação que eu vejo se repetir muito com os novos convertidos, né? Os pais, eles, em algum momento da sua trajetória, existe um arrependimento, uma confissão, ou seja, eles realmente entregam a sua vida e o lar deles, consequentemente, isso é natural, vai ser transformado. Mas os filhos, muitas vezes em idades diferentes, eles não conseguem entender isso, ter essa maturidade, talvez por ser talvez uma criança ainda, ou simplesmente porque aquilo não lhe convém no momento, ele acredita que aquilo não é legal para ele. Uhum. E eu vejo essa dificuldade nos pais em relação a tratar isso nos seus filhos, sabe? Trazer os seus filhos para perto e dizer, olha filho, eu estou mudando porque é o melhor para nós. Sabe? Convencer, usar essa persuasão com seus filhos. Eu vejo os pais terem essa dificuldade, pastor. Nessa área, o senhor tem algo a nos aconselhar? Olha, a primeira coisa, por exemplo, você converteu, você teve uma vida toda desregrada, você teve um encontro com Jesus, você não educou seus filhos no caminho do Senhor, já estão ali com a idade dos seus 9, 10 anos, né, o mesmo bebê. A primeira coisa que um pai, quando ele tem uma revelação da verdade, ele precisa voltar para os filhos, pedir perdão pelo que já fez ou não fez até hoje, entender que o perdão, que quando você pede perdão, há o perdão, você recebe ele, né? Pede perdão para os filhos e começa de novo. Diz assim, ó filho, nós andamos no caminho errado, né? Esse caminho agora que eu achei é o caminho da vida e eu quero para você também. Então, se é um adolescente, o pai vai precisar orar por ele, pôr as mãos, né, durante a noite, né, trazer essa presença de Deus para dentro de casa, mudar os hábitos ali como pai. Se é pequenininho, aí ele leva junto, né? Aí arrasta, né? O exemplo vai arrastar. O pai está experimentando coisas novas. E hoje a igreja é muito diferente da nossa infância. Verdade. Hoje a igreja tem o Renato que está lá, que ministra, que traz uma mensagem diferente para a criança, na linguagem dela. A criança se sente bem na igreja. É diferente. Hoje tem o Ministério de Adolescente. Né? O adolescente vai para a igreja, vai ter um espaço para ele lá. Então, assim, a igreja ela é fundamental nesse processo. Né? Então, o pai precisa amar o filho e dizer, olha, se você está dentro da minha casa, se você come da minha comida, eu vou para a igreja e você vai junto. Amém, pastor. Mas eu não quero. Não tem problema. Vai sem querer mesmo. Você vai e aí nós vamos trabalhar e orar para que o Espírito Santo alcance o coração dele. Amém. A criança pequena, ela vai. A criança pequena, ela vai amar a igreja. Ela vai chegar lá e vai curtir demais. Fala, puxa, aqui é o melhor lugar da terra. Né? Sei bem que é mas isso. Mas aí o pai precisa ter essa convicção. Entender, não ficar remoendo o passado, que eu fiz tudo errado. Não. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Né? Pediu perdão? Eis que se faz nova todas as coisas. É um novo tempo para a tua família. Então traz todo mundo junto e vamos juntos. Vamos caminhar junto, pede ajuda, busca conselho. Né? Que a igreja é fundamental nesse tempo.